Sábado, dia 1º de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Calor insuportável aqui em São Paulo e a coisa está quente no Brasil inteiro, para não falar no mundo inteiro. Nunca vi tanta notícia ao mesmo tempo. Teríamos que fazer uns 3 diferentes vídeos para falar de tudo, porque é muita coisa. Então vou resumir um pouquinho aqui, começando pelo nosso terreiro, né? Pelo terreiro Tupiniquins, que a gente brinca, evidentemente, mas nós vamos falar da nossa querida pátria brasileira, onde a pátria é bela, mas a nação, e quem não sabe a diferença, por gentileza, procure. Olha só, aquele inquilino que está lá no Planalto disse hoje, né, que o presidente Donald Trump é irresponsável e foi desrespeitoso com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, e que o Zelensky foi humilhado no Salão Oval da Casa Branca. E sobre esse assunto nós vamos falar mais ao final. Mas com relação ao atual mandatário brasileiro, eu queria saber o que ele entende de respeito. Porque me parece que quem realmente está sendo desrespeitado diariamente é o povo brasileiro, né? Que não consegue sequer fazer um mercado decente como fazia antes, que tem que ficar procurando preço nos produtos mais recentes, abandonando as marcas conhecidas, tendo que substituir carne por ovo, né? Por abóbora, por pé de galinha. Muito embora pé de galinha numa canja, hein? Vai bem, mas tudo bem. Gosto é gosto, e na prática o que significa é que o brasileiro perdeu o poder de compra. Um poder que desde o primeiro dia do atual inquilino do palácio deixou de ser o mesmo que tínhamos no governo anterior, né? Tudo por quê? Porque o preço dos combustíveis estão nas alturas e qualquer transporte de alimentos fica encarecido. Sem contar que esse governo nunca trabalhou a favor do agro, muito pelo contrário. Então, desrespeitoso é ele com o povo brasileiro. E mais uma vez, ele não teria que meter o nariz onde não é chamado. Quem é ele na fila do amendoim para tratar de assunto Donald Trump e Zelensky? Eu acho que o Brasil, no atual momento, não tem capital moral algum para tratar de assuntos como este. Até porque não entende nada, porque, segundo ele, aquele conflito no leste europeu teria sido resolvido na mesa de bar, tomando uma cervejinha, mas ele descobriu que a cerveja também está cara, eu acho que desistiu. Então, menos, né? Menos, porque senão fica chato demais. Já não basta os problemas que temos para se meterem aonde não somos chamados, não é isso? Mas tudo isso tem motivo. O motivo é que a esquerda está desesperada. A esquerda sabe que a batata está assando, né? Sabe que a coisa não está boa, não está fácil, muito pelo contrário, a tendência é que fique pior, justamente porque o Brasil resolveu arrumar encrenca com os Estados Unidos via aquele ministro da Corte Maior. Ele começou tudo isso. E aí, gratuitamente, de grátis, como diz o outro, né? De grátis, o nosso Itamaraty, que representa o poder executivo, se meteu num assunto que não era dele. Porque tudo que está acontecendo nos Estados Unidos contra aquele ministro é na pessoa física daquele ministro. Não é contra a instituição Supremo. Não, é no CPF dele. O Itamaraty não tinha que se meter. Se meteu, ficou pior. Ficou pior porque agora vão aumentar investigações para outras pessoas, que nem eu citei no vídeo de ontem. Paulo Gonet, aquele delegado da Polícia Federal que está desaparecido aqui, né? Sumiu, bateu asas, e sem contar o assunto Felipe Martins, que está fervendo. Posso garantir aos senhores, está fervendo.
O Kash Patel, que é o diretor do FBI agora, está investigando isso de perto. Então, podem se acalmar, esquerda, que vai vir coisa pior. Mas, como aqui a popularidade do homem está abaixo da lona, está ali como poeira debaixo do tapete, o PT está desesperado e fica procurando motivos para cutucar a direita. Agora, o PT abriu uma ofensiva contra Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele cometeu crime de lesa pátria, porque foi lá nos Estados Unidos falar mal do Brasil. E eles se esquecem quantas vezes o PT e o PSOL se reuniu com o governo Biden para falar mal do governo de Jair Messias Bolsonaro. Então eles agora entraram na comissão de ética para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. E ainda, segundo aí um site petista, como que é o nome? Não sei lá, do centro do mundo, lá, sei lá, não importa, também é grande porcaria. Disseram que o atual ministro, aquele que está sendo investigado nos Estados Unidos, pediu ao PGR opinião sobre caçar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Essa informação eu não encontrei em nenhum site de valor, nenhum jornal que mereça confiança. Portanto, é uma informação meio duvidosa, mas eu não duvido que eles vão agir dessa forma. E olha, o PT até anunciou que prefere abrir mão da comissão de educação na Câmara para que Eduardo Bolsonaro não fique com a comissão de relações exteriores, cargo que ele já ocupou no último mandato do Arthur Lira, justamente o mandato que o Eduardo Bolsonaro usou para aumentar essa conexão com os Estados Unidos, principalmente com o secretário de Estado, e que agora é o Marco Rubio. Então o PT está desesperado com essa relação que pode vir a acontecer. Porque muito embora já foi confirmado que o Eduardo Bolsonaro será o presidente da Comissão de Relações Exteriores, parece que o PT quer embananar a coisa. Tudo isso nós veremos aí nos próximos capítulos, né? Agora, como tudo que sai de lá não serve para absolutamente nada, no mesmo dia em que Davi Alcolumbre disse que impeachment de um ministro do Supremo não faz bem à nação brasileira, só faz mal, né? Claro, isso na opinião dele. No mesmo dia, o que o Alcolumbre fez? Ele autorizou uma portaria dentro do Senado que institui um sistema de folgas compensatórias para os servidores da casa. A medida, em termos gerais, autoriza uma escala de trabalho semanal 4x3. Ou seja, a cada 3 dias de trabalho, o servidor pode tirar um de folga. Eu não sei o que pensar sobre isso, sinceramente. Isso a mim parece uma pornografia explícita, porque é chamar realmente o povo brasileiro de otário. Tá certo, não é para todo mundo, segundo ele, né? E essa portaria começou hoje, sábado. E esses servidores que foram beneficiados, segundo ele, são considerados de função relevante singular. Diretoria-geral, Secretaria-geral da Mesa, Gabinete da Presidência, que inclui ele, claro, né? Auditoria, Advocacia, Consultoria Legislativa, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle e Secretaria de Comunicação Social. Só ficou faltando os 81 senadores. Ora, se você parar para pensar que senador comparece quando bem entende, então a mamata é para todo mundo. Enquanto nós aqui, né, temos que cumprir a escala 6x1 e muitos é 7x7. Tem muitos brasileiros que trabalham 7 dias por semana, porque além do emprego fixo, na maioria das vezes, tem o bico por fora, tem um serviço extra. Mas o Davi Alcolumbre acha que o pessoal fica muito cansado.
Detalhe, vai ser um rodízio 4x3, trabalha 3 dias e descansa 1, mas o salário vai continuar o mesmo. Esse é o detalhe. Então, o que eu posso dizer para vocês? O que eu posso dizer é tudo isso que vocês estão pensando. Então, agora, o que eu gostaria mesmo de conversar com vocês hoje, e que eu peço para que vocês deem a maior atenção, por gentileza, pode parecer chato o assunto, mas eu quero que vocês aprendam junto comigo, e os que já sabem, se quiserem podem me ensinar mandando aí mensagens abaixo do vídeo, né? Mas é muito importante que a gente preste atenção, por quê? Primeiro que eu perdi muito tempo lendo diversas matérias para entender o que de fato está acontecendo no Brasil e no mundo. E está tudo muito interligado. Pode não parecer, mas está. Muitos podem pensar que o Donald Trump voltou ao governo americano para se vingar, como está fazendo o nosso inquilino do Palácio do Planalto. Mas de fato, o que ele está fazendo é alterando a geopolítica mundial de uma maneira onde todos os países, direta ou indiretamente, fiquem subjugados, né, aos Estados Unidos, na questão comercial e econômica. Primeiro, para quem não lembra, os Estados Unidos trataram de aproveitar uma dificuldade que a Rússia estava encontrando para cuidar do Alasca, isso lá nos anos 1800 e Moraes Sarmento, né? E dificuldade de manter o Alasca, não só devido ao próprio tamanho geográfico do Alasca, como a distância para a manutenção, né? Então os Estados Unidos aproveitou aquela deixa e comprou lá do César, acho que Constantin, negócio assim, comprou o Alasca por 7 milhões e 200 mil dólares na época, o que hoje equivale aí a perto de 150 milhões de dólares. Muito bem. Com isto, os Estados Unidos resolveu uma questão estratégica ao norte do país, ao norte dos Estados Unidos, né? Dificultando o quê? O acesso de inimigos. Muito bem. Com o passar dos anos, os americanos perceberam que o Atlântico Sul, de certa forma, estava protegida, devido à estreita ligação que os Estados Unidos têm com a Europa, que está do outro lado do oceano. Então oferece menos riscos aos Estados Unidos. Mas, principalmente agora, os Estados Unidos resolveu dar atenção ao Pacífico Sul, principalmente com a chegada de Javier Milei na Argentina. Até porque com o Chile já existe um acordo unilateral de ajuda, de comércio. Então, com a chegada do Milei, o sul do Pacífico também ficou, de certa forma, mais protegido para os Estados Unidos. A Venezuela, por outro lado, de uma certa maneira, ficou ali encaixotada. Embaixo está toda a América do Sul, né? Só a Venezuela que está no norte, que ficou desprotegida, né? Ou seja, faz parte da América do Sul também, mas está desprotegida, porque acima dela estão os Estados Unidos. Então, qual que passou a ser o foco dos Estados Unidos? Justamente o Brasil. O Brasil passou a ser o foco porque é no Brasil que a China está estendendo seus tentáculos. É onde a Rússia tenta, de alguma maneira, interferir através da Venezuela. Então é onde agora os Estados Unidos vai apontar o dedo. É onde Donald Trump quer realmente trabalhar para evitar que a China tome conta do Brasil. Por outro lado, o que acontece? Ao mesmo tempo, o Donald Trump estreitou aí uma relação com Vladimir Putin, lá da Rússia, e ao mesmo tempo já puxou conversas, diálogos com Xi Jinping lá da China. Tudo por conta de interesses comerciais, porém estratégicos para os Estados Unidos, porque com isto ele se meteu no meio da relação muito umbilical da Rússia e China. Rússia e China têm uma aproximação muito forte com interesses
muito iguais, né? E os Estados Unidos se meteu no meio. Então tudo isso é um jogo estratégico que interfere na política na geopolítica mundial. Por isso que ele está com essa política de aumentar taxações. Aumenta a taxação na Argentina, aumenta a taxação na Rússia, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Assim como já aconteceu aumento de taxação para o Canadá e para o México. E que vai fazer com que a balança comercial desses países com os Estados Unidos fique equilibrada. Porque os Estados Unidos compram muito mais do Canadá do que vice-versa. Mesma coisa com o México. O que o México compra dos Estados Unidos não é nem perto do que os Estados Unidos compram do México. E o Donald Trump quer fazer um equilíbrio comercial. Muito bem. Esse é o principal motivo, então, para que a esquerda, de forma geral, a esquerda mundial, está esperneando. Estão aí desesperados, como uma mosca que recebe um Baygon na cara, né? Fica ali batendo asa para todo lado até morrer. Então, é uma política muito bem pensada, muito bem trabalhada, porque o interesse de Donald Trump é fazer com que os Estados Unidos, como ele sempre disse, volte a ser a maior potência, não somente bélica e econômica, como também comercialmente falando. Esse é o grande ponto. É um jogo de força e poder, coisa que atualmente os Estados Unidos mantêm no topo. Ao mesmo tempo, como eu falei, fica a esquerda aí tentando, então, encontrar motivos para desestabilizar Donald Trump. Ora, nós sabemos perfeitamente que aqui no Brasil, a pior besteira que aconteceu foi o Itamaraty se meter a besta, querendo notificar os Estados Unidos como resposta ao que está acontecendo com o ministro da Suprema Corte. O ministro não tem nada a ver com o Itamaraty. Por que o Itamaraty se meteu nessa? Arrumou para a cabeça dele, né? Ou seja, os Estados Unidos já sabem de cor e salteado o que está acontecendo no Brasil. Por isso vai vir muito mais coisas pela frente. Vai vir novas ações jurídicas, inclusive, contra o Brasil. E, muito possivelmente, as taxações que poderão abalar o comércio brasileiro. Caso, evidentemente, o atual mandatário brasileiro não se alinhar com os Estados Unidos. Coisa que dificilmente vai acontecer, eu duvido. Até por conta da declaração hoje, que eu citei logo no início, do nosso mandatário, dizendo que Trump foi desrespeitoso com o Zelensky. E por quê? Donald Trump não veio para brincar. E isso serviu para mostrar ao mundo como ele agiu ontem com Volodymyr Zelensky lá no Salão Oval da Casa Branca, onde, por fim, a comitiva de Zelensky acabou sendo expulsa da Casa Branca. A imprensa brasileira não está dizendo isso claramente, mas Zelensky e sua comitiva foi expulsa. O próprio Marco Rubio fez um vídeo dizendo para Zelensky: quando você tiver algo a dizer, nos procure. Por hora, deixem a Casa Branca. Foi expulso. Porque a reunião foi ridícula, uma reunião previamente marcada, com um assunto definido, e que bastava os Zelensky chegar e dizer: muito obrigado, estamos aqui diante do presidente americano, vamos tratar aqui de selar a paz. Não. Chegou querendo impor ali uma narrativa de que a Ucrânia só está perdendo, só o Putin está levando vantagem, e não deixando o Donald Trump sequer falar direito, querendo gritar, dando de ombros, vários gestos assim, dando de ombros, arregalando o olho com cara feia. Houve realmente bate-boca. E obviamente eu não ponho os vídeos aqui porque tem as questões aí de direitos autorais, eu não quero ver o vídeo suspenso, né? Mas o Zelensky pensou que poderia chamar a atenção de quem? Da Europa. Ele começou com essas narrativas para atrair a atenção europeia. Por quê? A primeira parte da conversa é aberta aos jornalistas. Depois, os líderes
se reúnem a portas fechadas. Eu acho que dessa vez nem a reunião de portas fechadas aconteceu. Mas como Zelensky percebeu que estava sendo transmitida pela imprensa, ele quis gritar grosso. Mas ele não esperava tantas respostas duras de Donald Trump. Donald Trump falou que ele não tem as cartas nas mãos, que se não fosse os Estados Unidos, Putin teria destruído a Ucrânia em 3 semanas, e que ele não quer. Zelensky não está procurando paz, muito pelo contrário, Zelensky está fazendo para acontecer uma terceira guerra mundial. Falou na cara do Zelensky que ele não tem como ganhar esta guerra sem a ajuda dos Estados Unidos. E não tem como propor a paz também sem os Estados Unidos. O J.D. Vance falou que o Zelensky está desesperado, falou na cara dele, porque está convocando homens devido à baixa de soldados que tem. E que naquela reunião ele poderia muito bem ter vindo de terno e gravata, ao invés de ficar usando aquele uniforme verde, como se fosse um soldado em atuação. Esculhambaram com o Zelensky. Mas por quê? Porque o Zelensky quis quebrar o protocolo, falar aquilo que estava fora do script, quis gritar grosso, tentando dizer o que poderia acontecer com os Estados Unidos no futuro. Foi quando o Trump falou para ele: você não tem que dizer o que vai acontecer com os Estados Unidos, isso não é problema seu. Ou seja, ficou feia a coisa. Aí ele foi expulso das instalações, conforme Marco Rubio declarou, e depois de uma reunião contenciosa, né? Ora, a situação ficou da seguinte forma: muitos países da Europa estão defendendo Zelensky. Claro, é interesse deles, porque para a Europa é conveniente a Ucrânia entrar na OTAN para cercar a Rússia, principalmente por conta do gás russo. A Alemanha foi o país que mais sofreu com o fechamento da torneira do gás russo que Putin impôs, né? Ou seja, e na verdade o Donald Trump está tentando o quê? Encontrar uma pacificação. Claro que tem interesse americano nisso tudo. Claro que para os Estados Unidos é melhor encontrar ali uma solução, porque ele tem interesse em produtos russos, em produtos ucranianos, quer também exportar seus produtos para os dois países. Então ele está sendo o primeiro a querer pacificar a situação. Não de graça, como eu falei ontem. Por tudo que os Estados Unidos já deu para a Ucrânia, ele quer em troca de Zelensky aquelas terras com minerais raros que estão na Ucrânia. Muito bem. Alguns países da Europa estão dando apoio a Donald Trump, porque perceberam que o Zelensky saiu da linha, perdeu o foco, e estão dizendo que inclusive no parlamento ucraniano já estão pedindo para que o Zelensky seja destituído. A coisa está feia, ele está na berlinda. Essa é a situação que se encontra hoje a relação da Ucrânia com relação ao mundo. Se era possível uma reunião para encontrar a paz, esta chance foi para o brejo. Que nem o Rubio falou: quando você tiver algo a dizer, você volta aqui. E a coisa foi tão ruim que, passado poucas horas, o Zelensky fez um post, acho que no Twitter mesmo, no X, dizendo que agradece os Estados Unidos por todo o empenho em procurar uma solução, agradece ao presidente americano, coisa que ele não fez pessoalmente. O J.D. Vance chegou a falar para ele: por que você não agradece o Trump por estar aqui tentando resolver a situação de vocês? Mas, aquela tal coisa, quando a prepotência e a arrogância toma conta, ou quando um cara procura usar o mimimi, a narrativa como solução para algo, dá nisso. Ele se esqueceu que ia se tratar com alguém que estudou e se formou em negócios. Essa é a formação de Donald Trump. Ele é formado em business, negócios. Ele não é simplesmente um cara que caiu de paraquedas no governo. Então, nós estamos vivendo um momento onde a esquerda mundial está patinando e Donald Trump vai saber tirar proveito disso. Por tabela, né? O nosso mito Jair Bolsonaro fez um post hoje no Twitter dizendo que o Zelensky fez bobagem, que o Zelensky fez besteira, que perdeu a chance de resolver uma situação que está incomodando o povo ucraniano por 4 anos.
E os Estados Unidos, através de Donald Trump, está sim, por tabela, trabalhando contra as ações do Supremo Tribunal no Brasil, justamente para proteger Jair Messias Bolsonaro de alguma maneira. Não se sabe ainda como eles vão agir, não se sabe se eles vão esperar alguma ação mais dura daquele ministro contra Jair Bolsonaro para depois agirem, ou se vão agir para evitar que aconteça o pior com Jair Bolsonaro. Mas uma coisa é certa, Donald Trump sabe quem é quem, sabe quem está do lado de quem, e por isto essa relação que existe entre Donald Trump e o Eduardo Bolsonaro é muito importante. Daí a tentativa do PT em querer tirar essa comissão de relações exteriores de Eduardo Bolsonaro. Duvido que vai dar certo. Eu duvido que na comissão de ética eles consigam tirar o mandato de Bolsonaro. Isso, a chance é mínima. Mas não duvido que aquele ministro, por obra da grande bobagem que pode passar pela cabeça dele, tenha a péssima ideia de tentar retirar seu passaporte por algum motivo. Até porque não é acusado de nada. Mas como nós sabemos que oficialmente Jair Bolsonaro também não era acusado de nada, pelo menos não era julgado ainda, era só suposições, e perdeu o passaporte, não duvido que alguma coisa assim possa acontecer, o que seria péssimo para aquele ministro, principalmente agora, porque a batata dele está assando sim, ele vai ser acusado lá no Tribunal Penal Internacional, sim, ele vai ser denunciado. Ele vai ser denunciado, isso é batata. Os parlamentares americanos não vão perder a chance, porque tem muita gente de importância hoje que já pagou caro nas mãos daquele ministro. Tem o Jason Miller, que é o CEO do Getter, né? Que era uma rede social que muita gente usa, eu tenho conta também lá, né? Vocês sabem disso, que Donald Trump estava usando também, muito embora depois ele abriu aí o Trump Media, né? Mas o Jason Miller, quando veio ao Brasil, ficou retido na Polícia Federal por nada, ficou horas por lá, preso pela Polícia Federal por nada. Tem aí a questão do Felipe Martins, que vai ser uma coisa muito mais séria, ou seja, vai ter sim uma punição mais severa para aquele ministro. E nós vamos esperar para saber o que vai acontecer. Muitos podem pensar, mas vai demorar muito. Não, não vai demorar muito não. Vai ser muito rápido, podem ter certeza disso. E eu espero estar aqui para trazer informações para vocês. Por hora, nesse sábado, já sábado de carnaval, né? Eu não vou sambar em hipótese alguma. Carnaval não é comigo, não gosto de samba, não tenho nada contra quem gosta, mas não levo jeito para samba, não levo jeito para nada. Máximo é um bolero e olhe lá, muito mal dançado, né? Mas eu vou aproveitar para descansar, mas não é por isso que eu vou deixar de aparecer. Amanhã estou de volta, se Deus quiser. Espero contar com vocês. Deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me ouvir, né? E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.